Olá, gente, boa noite, gratidão por estarem aqui. Então, bem-vindos, bem-vindas a mais uma live, né? Desperte seu verdadeiro eu. Eu vou esperar a minha convidada entrar aqui, que é a Valquíria Palumbo, astróloga e terapeuta holística. E nós vamos, então, falar sobre o nosso grupo terapêutico que começa amanhã. E as inscrições são até hoje, dia 12 de agosto, às 11 horas da noite. E nesse grupo, então, a gente vai trabalhar a criança interior ferida, autossabotagem, crenças de não merecimento, coisas que no macro e no micro acabam atrapalhando a tua vida para que tu atinja os objetivos que tu tanto deseja, tá bom? Então só vou esperar ela entrar, então basicamente nós vamos falar sobre isso, porque assim, na visão da psicanálise, a infância é um solo que a gente sempre pisa, que a gente pisa o resto da vida, justamente por causa dessas feridas da nossa criança interior, principalmente da gestação até os 7 anos de vida, onde a gente acaba aprendendo todas as dores que a gente vai acabar, e ciclos que a gente vai acabar se envolvendo ao longo da nossa vida. Então, se tu tá num ciclo de autossabotagem, na vida financeira, na vida amorosa, ou em qualquer outro tipo de relação ou situação da tua vida, tu precisa entender que são coisas da tua infância que tu tá apenas replicando. Se tu tá sempre em relacionamentos frustrantes ou em situações onde tu se sente desgastada, sobrecarregada e afins, isso significa que lá na infância tu acabou aprendendo que se tu não fosse útil, tu não seria amada, tu não seria valorizada, tá bom? Então eu só vou esperar a minha convidada entrar e a gente vai esmiuçar mais toda essa questão aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo enviar para ela o... Peraí, gente. Eu vou enviar para ela essa outra live. Peraí, aqui. Opa. Só um momento, gente. Aqui, achei. Que daí ela já recebe a notificação e ela entra. Mas enfim, para quem tá ao vivo, tá assistindo a gravação, já comenta também o que tu achou dessa live, né? O que tu tá achando da live para quem tá ao vivo e o que tu achou da live de ontem, onde eu fiz com o Paulo, né? E nós falamos sobre por que é tão difícil encontrar um amor verdadeiro. Isso também significa que tu tá nessas questões de autossabotagem e não merecimento. Porque sim, é difícil encontrar uma pessoa que valha a pena, uma pessoa que tem inteligência financeira, uma pessoa que tem inteligência emocional. Porque sim, infelizmente, muitas vezes nós nos envolvemos em relações amorosas, aonde a gente acaba ou sendo vítima ou sendo perseguidor. E é claro que isso é muito mais minucioso. Se tu quiser entender um pouco mais sobre isso, assiste a primeira live que eu fiz esses tempos, acho que foi em maio ou junho, que eu falei sobre sadomasoquismo para além do sexo, para que tu consiga entender como é que o sadismo, como o masoquismo te impactam além dessa relação sexual que a gente sempre pensa. Ah, mas só é sádico na hora do sexo, só é masoquista na hora do sexo. Não, tu pode ser uma pessoa sádica para a vida, tu pode ser uma pessoa masoquista para a vida. Vamos lá, então a volta tá demorando para entrar, então eu já vou começar falando das coisas, para não ficar enrolando muito. Mas enfim, o que a gente vai trabalhar nesse grupo do Despertando o Seu Verdadeiro Eu, né? A gente vai trabalhar, então, a criança interior ferida. Nós temos 5 feridas emocionais que prendem a nossa criança de desenvolver, prendem a nossa criança de atingir os objetivos dela. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Eu vou escrever aqui no papel essas 5, porque eu começo a falar, e eu acabo esquecendo qual que eu já falei. Então, para eu não ficar sendo repetitivo, eu vou anotar aqui, peraí, gente, abandono, rejeição, humilhação, injustiça, peraí, abandono, rejeição, humilhação, traição, injustiça, traição. Então aqui, gente, de maneira resumida, eu vou falar para vocês como identificar qual é a tua principal ferida da criança, porque sim, tem pessoas que podem ter as 5 feridas emocionais, sim, é muito difícil, mas pode acontecer. Mas todo mundo tem pelo menos uma ferida da criança interior. E como identificar isso? Pensa em que tipo de relação quando tu sente revolta e contra-ataca. Se é quando tu é humilhada, abandonada, rejeitada, traída, injustiçada. E como identificar isso? Vamos lá. Feridas do abandono. Primeiro, preciso falar para vocês a diferença de abandono e rejeição.
Abandono é quando teve um vínculo emocional e a pessoa simplesmente foi embora. Então, por exemplo, o cara, ele estava muito afim de ti, vocês tiveram algum envolvimento emocional, sexual, e ele simplesmente parou de te responder. Parou de te mandar mensagem, parou de te procurar sem nenhuma explicação. Então, isso é abandono. Rejeição é quando não houve vínculo afetivo. Então, por exemplo, o cara que sabe que a mulher está grávida dele nunca quer saber dessa criança, isso é rejeição. Porque ele não quer nem saber como que está essa criança, como que anda a gestação. Agora, um pai que abandona o filho, por exemplo, é aquele pai que esteve presente durante a gestação e logo após o nascimento, ou só durante a gestação, o período da gestação, mas teve um vínculo e ele simplesmente foi embora. Então, não teve vínculo rejeição, teve vínculo abandono. Como identificar feridas do abandono? Tu é aquela pessoa que o tempo inteiro tu quer agradar as pessoas. Porque tu introjetou que se tu não fosse útil, se tu não fosse agradável, a pessoa simplesmente iria sair da tua vida. Isso geralmente provoca, essa ferida do abandono provoca na pessoa a ferida da carência. Então, se tu é uma pessoa muito carente, tu tem a ferida do abandono. Se tu é uma pessoa que tu se envolve, só deu match no aplicativo de namoro e tu já tá super, ultra, mega apaixonado por essa pessoa, é ferida do abandono. Então, isso significa que tu precisa olhar essa criança interior ferida para que tu pare de se envolver em relações aonde tu acabe sendo vítima. Vamos dar um exemplo. Sabe essas mulheres que cometem crimes em prol de namorados, maridos, depois os caras estão nem aí para elas? Elas têm ferida do abandono. Elas aprenderam que se elas não fossem úteis, elas não seriam amadas. É culpa delas? Não, elas só foram vítimas do sistema, do que aconteceu nas vidas delas na infância. Porém, a gente também não pode falar que a culpa só é do outro. Porque o outro, mesmo que de maneira inconsciente ele saiba a tua ferida, ele só consegue te manipular porque tu se permitiu ser uma pessoa vulnerável, uma pessoa manipulável. E como tu pode fazer para que tu não seja mais vítima de manipulação alheia? Faça terapia. Faça análise, para que tu consiga perceber e observar o que tu procura de fato numa pessoa para ter uma relação saudável. Porque isso também está numa... Agora vamos falar sobre a ferida da rejeição, que a gente entra mais no relacionamento amoroso. A ferida da rejeição, então você já sabe, abandono teve vínculo afetivo, a rejeição não teve vínculo afetivo. Sabe aquela pessoa que ela, quando está no relacionamento amoroso, ela faz de tudo para essa pessoa ficar com ela, inclusive se prejudicar, se endividar para essa pessoa, ela tem ferida da rejeição. Porque geralmente a ferida da rejeição provoca na pessoa sentimentos de desgosto pela vida. Porque se quem eu quero, eu faço de tudo e essa mesma pessoa ela acaba se livrando de mim, acaba me deixando sozinha na solidão, ou seja, no que for, essa pessoa acaba querendo agradar cada vez mais essa pessoa. Então, se é outro tipo de pessoa que tu dá carro pro fulaninho ficar na tua vida e ele te abandona, ele sai da tua vida, tu tem essa ferida da rejeição. Porque tu entendeu que tu precisa dar o máximo de ti para as pessoas permanecerem na tua vida. Porque senão, vão dar um chute no teu cu. Então, tu também precisa fazer terapia e análise, porque, gente, não tem cura para essa criança interior ferida. Mas essa criança precisa ser analisada, ela precisa ser entendida e compreendida, para que tu pare de se auto-sabotar. Porque, sim, a criança interior ferida, ela faz com que a gente se auto-sabote. E, é claro, dependendo da ferida, tu vai acabar se auto-sabotando de uma maneira diferente. Então, por isso que aqui eu tô dando o macro de tudo. Tá? E ainda temos uma vaga somente, tá? Bônus. Então, para quem for participar desse grupo, é R$80 por pessoa. Desculpa, é R$80 por pessoa ou 16 euros. Pagamentos por Pix, cartão ou transação internacional. As inscrições vão até hoje, dia 12 de agosto, às 11 horas da noite, horário de Brasília. Então, assim, tu precisa entender e compreender as tuas feridas emocionais para que tu pare de repetir ciclos doentios, ciclos que estejam fazendo com que tu não consiga se libertar da autossabotagem, do não merecimento, do vitimismo e todo o resto. Olá, Lisiane, boa noite, gratidão por estar aqui, tá? A live começou já faz 10 minutinhos, mas daí depois tu pode assistir a gravação, tá bom? Vamos lá, então, gente, continuando. Qual é a próxima ferida, então, na criança interior ferida? Humilhação. Então, se tu se coloca, né? Então, como identificar se tu tem ferida da humilhação?
tu fica em muitas situações onde tu provoca esse sentimento, né, de degradação, de humilhação, de subserviência na outra pessoa, ou as pessoas fazem isso contigo. Como identificar então ferida da humilhação? É aquela pessoa que quer controlar tudo e todos. Você já vai ouvir aquela pessoa que fala assim, mas tá muito cedo para assumir um relacionamento? Tá muito cedo para falar que eu amo? Tá muito cedo para falar que eu estou apaixonado? Tá muito cedo para fazer isso e aquilo? É uma pessoa que aprendeu, através da humilhação, que ela não poderia ser quem ela é. Porque de alguma forma ela seria perseguida, humilhada, desvalorizada e muito mais. Então, se tu também tem essa ferida, tu precisa o quê? Fazer análise e terapia. Para que tu consiga entender e compreender que o que aconteceu lá no teu passado não precisa continuar acontecendo novamente na tua vida. Então, pessoas que têm geralmente ferida da humilhação, elas aprendem a ser controladoras. Porque se eu controlar tudo e todos, não vão mais me humilhar, não vão mais me submeter a situações, a coisas que eu não quero. E lembrem, assistem a primeira live que eu fiz lá em maio ou junho, falando sobre sadomasoquismo para além do sexo, para que vocês consigam entender muito mais a fundo essa ferida da humilhação. Porque sim, nós podemos ser sádicos, masoquistas, além do BDSM, além do ato sexual em si. Outra coisa, além do controle, a pessoa quer controlar tudo e todos. Então ela quer controlar a questão do sexo, ela quer controlar a questão do dinheiro. Então a pessoa que tem ferida da humilhação, ou ela vai se endividar para te dar a melhor vida possível, porque se ela for vista como super heroína, tu não vai humilhá-la, porque tu vai ver ela como o suprassumo, como o máximo, como incrível, como a salvadora. Se ela for ultra mega controladora, então aquela pessoa que é extremamente sovina, ela não vai ser humilhada. Porque o máximo vão falar assim pra ela, ai, como tu é mão de vaca, mas pelo menos eu tenho dinheiro e tu não. Então aquela pessoa que é muito controladora, independente se ela acaba se colocando em situações. Então vamos lá um exemplo. Tu é aquela pessoa que arruma a casa porque tu quer arrumar pra ti? Ou tu é aquela pessoa que arruma a casa porque tu acha que vão falar mal de ti se te visitarem? Se tu é esse tipo de pessoa que arruma porque tu quer agradar aos outros, ferida da humilhação. Porque se vierem da minha casa e virem que eu sou uma pessoa extremamente limpa e organizada, não vão me humilhar. Ferida da humilhação. Então parem para pensar, sabe quando vocês olham aquele maníacos por limpeza? São pessoas que têm a ferida da humilhação, porque elas entenderam que elas precisavam ser limpas, extremamente limpas o tempo inteiro, porque assim ela não seria perseguida. Vão comentando aí quem está assistindo. Já aproveita, comenta e diz o que tu tá sentindo, como tu tá absorvendo todo esse conhecimento. Depois temos a ferida da injustiça. São aquelas pessoas que acabam sempre se colocando em situações aonde elas são perseguidas, aonde elas são vistas como um problema da situação. Vamos dar um exemplo. Tu é aquela pessoa que acaba se destacando por ser muito inteligente, por ser aquela pessoa que questiona demais e acabam te perseguindo porque tu é chamado de CDF ou porque tu quer se exibir. Então, geralmente, pessoas que são vistas como aquelas exibidas são pessoas que têm ferida da injustiça, porque elas aprenderam também que se elas não se calassem, de alguma forma as pessoas puxariam o tapete delas. Então elas podem ter dois extremos, aquelas pessoas que querem sempre estar em destaque, ou aquelas pessoas que preferem ficar caladinhas ali, aquelas pessoas que nunca se destacam em absolutamente nada, porque elas aprenderam que o quê? Se destacando, elas seriam prejudicadas, seriam perseguidas, seriam difamadas. Então elas aprenderam que o silêncio é uma arma importante para que eu não seja perseguida, para que eu não seja injustiçada. Então também, uma outra coisa que pode acontecer, sabe aquela pessoa que se vitimiza demais? Aquela pessoa que se vitimiza demais, geralmente ela tem ferida da humilhação, mas ela também pode ter ferida da injustiça. Por quê? Porque ela acha que todo mundo é muito injusto com ela. E claro, gente, as pessoas podem ser injustas com a gente. Porém, e mesmo que inconscientemente, a gente sempre se coloca nessas situações. Então, se tu consegue observar, de acordo com as feridas que eu falei até aqui até agora, padrões que se repetem demais na tua vida, a culpa não é das pessoas, a culpa é tua. Porque mesmo que seja de maneira inconsciente, é tu que está se colocando nessas situações. Fale para mim o que vocês estão achando. Continuando. Ferida da traição. A ferida da traição é aquela pessoa que ela acaba sempre se colocando em situações aonde ela acaba sendo traída. Então pode ser na vida amorosa, pode ser na vida financeira,
pode ser no trabalho. Ah, mas todo mundo que eu confio vai me trair. Porque tu aprendeu lá na infância que confiança era sinônimo de traição. Então hoje tu pode ser aquela pessoa que desconfia de tudo e todos. Aquela pessoa que é coração de gelo, que não serve pra ninguém. Porque tu aprendeu que a pessoa que tu contou algum segredo na infância foi a pessoa que mais foi filha da puta contigo. Então tu acredita que todo mundo vai ser desonesto contigo, que todo mundo, né, vai te prejudicar de alguma forma, todo mundo vai usar aquela informação contra ti. E eu também quero falar para ti que tu precisa fazer terapia, para que tu consiga se libertar desse monstro. Porque a partir do momento que alguém foi filho da puta contigo, mas tu ficou presa nessa ferida, a culpa não é da pessoa que foi filha da puta contigo. A culpa é tua, porque tu tá preso nessa situação. Oi, Paulo, eu tô falando das 5 feridas emocionais da criança interior, né, que amanhã eu vou fazer um grupo, mas as inscrições são até hoje, às 11 da noite, horário de Brasília, né, R$80 por pessoa, 16 euros, que eu vou trabalhar a criança interior ferida hoje, hoje não, dia 13 e dia 14. Mas continuando, gente, então, a ferida da traição, então assim, na infância, tu percebeu que toda pessoa que falava alguma coisa pra alguém era perseguida, ou o segredo vinha à tona. Por isso que hoje, por exemplo, tu foge de terapia porque tu acha que o terapeuta vai vazar teu segredo, tua informação. Tu foge de relações íntimas. Tu foge de qualquer coisa que faça com que tu se sinta vulnerável. Se tu acha que qualquer pessoa, situação que tu vá se envolver, tu vai acabar sendo perseguida, tu vai se sentir vulnerável falando sobre ti, tu tem a ferida da traição. Porque tu acha que independente da informação, por mais banal que ela seja, ela vai acabar virando contra ti. Então tu pensa aquilo que dá muito nos seriados, tudo que tu falava aí pode ser usado contra ti? A tua ferida é a ferida da traição. Porque tu acha que, por mais que ela seja honesta com todo mundo, comigo ela vai ser desonesta. Por mais que nunca tenha vazado nenhum segredo de pacientes, de amigos, ela vai vazar segredos meus. Então a tua ferida é da traição. Tu pode ter passado na infância porque alguém vazou algum segredo teu, alguma informação tua que era sigilosa? Sim. Mas tu também pode ter visto as pessoas traírem. Mas eu te amo, mas eu te traio. Né? Então, por exemplo, na infância tu viu teu pai traindo a tua mãe, mesmo dizendo que amava ela, tu pode ter absorvido essa ferida e entendido que se tu confiasse, tu ia ser traída. Então tu aprendeu que traição é toda pessoa que trai acaba traindo. Então, se tu confia, tu acaba sendo traído, então é melhor não confiar em ninguém. Então, se tu tem dificuldade em se abrir e confiar nas pessoas, a tua principal ferida é a ferida da traição. Então, gente, eu expliquei aqui as 5 feridas que eu quero falar para vocês. Independente da ferida que vocês se identifiquem, vocês precisam se permitir se libertar desses monstros. Porque a partir do momento que nós estamos presos no passado, a culpa não é mais da pessoa que te traiu. Não é a culpa da pessoa que te humilhou. Não é a culpa da pessoa que te agrediu de alguma forma física ou emocionalmente. A culpa é tua, porque tu tá se permitindo ficar presa nessa situação. É duro ouvir isso, mas também é libertador, porque faz com que a gente tenha autorresponsabilidade e entenda que sim, o que fizeram comigo não determina o meu futuro, porque a partir de agora tu pode fazer um futuro diferente para ti. A minha convidada não entrou, então provavelmente ela está com problema na internet dela, então eu vou encerrar a live aqui, que basicamente nós iremos falar sobre as feridas da criança interior. Lembrando que as inscrições para esse grupo vão até hoje, às 11 horas da noite, horário de Brasília. R$80 por pessoa, por 2 dias de tratamento, né, coletivo, trabalhando e eliminando essas feridas da criança interior. E também eliminando ciclos de autossabotagem e não merecimento. Muito obrigado por ficar aqui até agora. Para quem assistiu a gravação, beijo, tchau, tchau.